Menos 2x menos 1, que dá quanto? Dá 0. Daí, a f é diferenciável em 1 pela esquerda, vou logo botar. Quem é a derivada pela esquerda da f em 1? Quem é? 0. A f é diferenciável em 1 pela direita. Quem é a derivada da f em 1 pela direita? Dá quanto? 0. E assim, vírgula, a f é diferenciável aonde? É diferenciável em 1. Com quem é a derivada no 1? É 0. Só uma dúvida, porque aqui nessa parte a gente disse que f é diferenciável nos reais, menos no menos 1 e no 1. Aí a gente acabou testando, aplicando a regra de derivação. Certo. Menos 1 e no 1. Mas a gente concluiu que f é diferenciável no 1. Mas antes a gente não tinha concluído que f é diferenciável no reais mesmo. Cuidado. Qual é a leitura que você tem que fazer dessa frase? Isso procede, porque é uma dúvida recorrente. Mas é uma questão de você entender o conceito. Nós dizemos que uma função é diferenciável num conjunto. Isso aqui é um conjunto. Quando é que uma função é diferenciável num conjunto? Quando ela é diferenciável em cada ponto desse conjunto. Então está aqui, ó. F é diferenciável nesse conjunto. É só esse o significado. F é diferenciável em cada número real desse conjunto. E quando eu digo que uma função é diferenciável num conjunto, eu não estou afirmando coisa alguma sobre números que estão fora do conjunto. Eu não estou dizendo que a f é diferenciável em R e não é diferenciável em menos 1 e em 1. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que f é diferenciável em cada número real deste conjunto. Esse conjunto é a diferença entre R e esse aqui. E eu não estou afirmando nada sobre o menos 1 e 1, porque menos 1 e 1 não pertence ao conjunto. A afirmação diz respeito a números dentro desse conjunto. Entendido agora? Questão conceitual. Tá? Então tá aí. Quem quiser ver a demonstração, isso é a aplicação do teorema do valor médio. Quem quiser ver a demonstração, vai isso. Isso é uma ferramenta que te dá a derivada como o quê? Como limite de derivada. Diante do que foi feito, eu posso até colocar a versão assim, ó. Se f é contínua em p menos delta, p mais delta, f é diferenciável em quem? Nessa diferença aqui, ó. Lembrando que você falou. Quando eu escrevo isso, eu não estou afirmando que f não é diferenciável em p. Eu estou afirmando que f é diferenciável em cada número desse conjunto. Em p, eu não sei. Aí faz. Aí é para fazer. I e L é o limite com x tendendo a p de f' de x. Então, f é diferenciável em p. E a derivada da f em p é o limite da derivada em p. Isso é a aplicação do teorema do valor médio. Como eu já não tenho muito tempo mais, então deixo aí a demonstração. Quem quiser, eu fiz na aula anterior e em aulas passadas também de outros, né? Aí está feito. Entendido? Agora, eu vou ver um exemplo. Então, este exemplo diz que você pode calcular a derivada em certas condições como o limite da derivada. E aí você está usando as regras de derivação. Porque primeiro eu calculei a derivada nesse conjunto. Aí agora eu calculo o limite da derivada para cá, nesses pontos. Você tem que entender que são situações... É diferente do que eu fiz. Se você não tem esse resultado, a derivada no menos 1 tem que ser via a definição. Aí o teorema do valor médio, eu acho isso aqui muito mais prático. Tá? Calcular a derivada como limite de derivada. Que é uma coisa intuitiva. Tá certo? Agora, vou deixar essa proposição ainda e vou
pegar o seguinte exemplo. Ó. Antes disso, vamos ver a seguinte proposição. Tá? Sejam P o número real, L o número real e FG funções. Pronto. Se limite de f de x com x tendendo a p é L, quer dizer, se o limite existe e é um número real, e não existe o limite de g de x com x tendendo a p, o limite não existir é que nem é um número real, nem é mais infinito, nem é menos infinito. E não existe esse limite, vírgula, então não existe o limite da soma de f mais g de x, tá? Vamos colocar assim. Limite de com x tendendo a p. Tá? Prova disso. Então, vocês estão entendendo? Ó? Se esse limite é L e não existe o limite da G, não existe o limite da soma. A prova aqui é por absurdo. Então, admita as hipóteses. Vou colocar assim. Admita, para não repetir tudo, tá? Admita as hipóteses. Então, suponha que o limite de f de x mais g de x, né, o limite de f mais g aplicado em x, vamos ver. Suponha que o limite de f mais g aplicado em x, com x tendendo a p, seja igual a m, onde m é o número real. Tá? Então, suponha que esse limite... Suponha, quer dizer, vou negar a minha tese, tá? Demonstração por absurdo, por contradição, como você queira falar. Então, olha o que acontece. Quem é o limite de g de x com x tendendo a p? Isso vai ser o limite com x tendendo a p de quem? De f de x mais g de x menos f de x. Não é? Mas quem é o limite de f de x mais g de x? Quem é? M. Menos. Quem é o limite de f de x? Quem é? L. Isso é m menos L, que é um número real. Ou seja, o limite é um número real. O que é um absurdo, porque a minha hipótese é que não existe o limite da G. Então, eu tenho aqui que o limite é um número real e o limite não existe. Isso é o quê? Um absurdo. O que é um absurdo. Esse absurdo originou-se aonde? Ele proveio de onde? Da suposição de que existe o limite. Então, admitindo as hipóteses, ou seja, se o limite é L da F e não existe o limite da G, não existe o limite. Não, mas professor, você provou que o limite da G não pode ser um número real. Tudo bem. Suponha que, vou mudar aqui, suponha que o limite seja mais infinito. Você também vai chegar a um absurdo, porque você vai concluir que o quê? Que esse limite é quanto?
Limite aqui é mais infinito. O limite é L, quanto é o limite da diferença? Mais infinito, o que é um absurdo. Suponha que o limite é menos infinito. Aí você vai chegar que o limite aqui é que o que é um absurdo. Ou seja, se o limite da f é L, número real, e não existe o limite da g, qual é a conclusão? Não existe o limite de f mais g. Tá certo? Entendido aí? Agora eu vou colocar um exemplo para você, um exemplo que ocorre em matemática, bem interessante, é um exemplo clássico, tá? Todo livro de cálculo decente tem que trazer esse exemplo. Uma variante dele. Ó. É o pontapé para o que eu vou falar mais à frente, que é o seguinte. Ó. Tá? Pagar a demonstração já foi feita, tá? Deixa eu apagar a demonstração. Opa. Seja... Obrigado. Não estou sozinho. Seja f de R em R, a função dada por f de x igual a x2 vezes o seno de 1 sobre x. Se o x é diferente de zero, e é igual a zero, se o x é igual a zero. Olha o que acontece com esse exemplo. Olha aqui, ó. A função f, ela é contínua. É uma função contínua. A função f é uma função contínua, primeira coisa. Não vou nem escrever, vou só argumentar. Claro que ela é contínua para todo x diferente de zero, né? Porque se você pegar esses dois intervalos aqui abertos, nesse intervalo ela é igual a uma função contínua. Concorda? Porque eu tenho x2 é contínua, 1 sobre x é contínua aqui, composta com seno, composição de funções contínuas é uma função contínua, produto de funções contínuas é uma função contínua. Pela mesma razão, a f coincide com isso aqui que é contínuo, aqui nesse intervalo. Então, nesses dois intervalos, a f coincide com uma função que é contínua. Tá? Tá certo? E no zero ela também é contínua. Quem é o limite de f de x com x tendendo a zero? Vocês estão lembrados do resultado que diz: se uma função é limitada numa vizinhança do zero, é o caso do seno, e a outra tem limite zero no zero, o produto das duas no zero tem limite zero. Teorema do confronto, melhor dizendo, corolário do teorema do confronto. Se uma função é limitada numa vizinhança de P e uma outra tem limite zero no P, o produto das duas tem limite zero em P. Corolário do teorema do confronto. Então essa função ela é contínua no zero, porque o limite disso o limite de f de x com x tendendo a zero é zero, que é f de zero. Então f é uma função contínua. Agora, eu sei com certeza que f é diferenciável. Aí, ó, vamos de novo, aquilo que eu alertar aqui, ó. Olha o que eu vou escrever. A f é diferenciável aonde, hein? R menos o zero, que é a união de dois intervalos abertos, os mesmos intervalos que eu citei anteriormente, menos infinito zero e zero mais infinito. Nesse intervalo, a f coincide com uma função diferenciável, então ela também é diferenciável. Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e ao longo desse intervalo, as duas têm a mesma derivada. Então, a f é diferenciável aqui e aqui.
E eu sei quem é a derivada diferenciável nesse conjunto. E me diga, quem é a derivada da f em x para todo x diferente de zero? Quem é? Quem é a derivada da f em x para todo x diferente de zero? Olha aqui, ó. Dá o quê? Dá 2x vezes o seno de quem? De 1 sobre x, mais o quê? x2 vezes cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x em relação a x, que dá menos 1 sobre x2. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 2x, 2x vezes o quê? Seno de 1 sobre x, menos, que é só o cosseno de 1 sobre x. Isso vale para todo x diferente de zero. Tá certo? Agora observe, ó. Qual o limite dessa função aqui no zero? Limite disso aqui com x tendendo a zero. Mesma coisa, zero. Por quê? Porque o seno é limitado na vizinhança do zero. E eu estou multiplicando por 2x que tem limite zero. Então esse aqui tem limite zero. Mas qual é o limite disso aqui no zero? Não tem. Nós já vimos aqui. Cosseno de 1 sobre x e seno de 1 sobre x não tem limite no zero. Eu usei até aquela proposição que eu considero a melhor proposição para demonstrar que não tem limite, que diz o seguinte: se duas funções coincidem num conjunto A, P é ponto de acumulação de A, ou seja, eu posso me aproximar de P por elementos de A, e as duas têm limite em P, os limites são iguais. Então eu usei essa proposição aqui, talvez você não se lembre, para mostrar que essa função não tem, no caso eu fiz com seno, mas é igual com cosseno. Essa função não tem limite no zero. Agora olha aqui, essa tem limite no zero, que é quanto? Zero. Essa daqui não tem limite no zero. Conclusão, a diferença que é uma soma, que é isso aqui, não tem limite no zero. Ou seja, daí não existe o limite de f' de x com x tendendo a zero. Ou seja, pessoal, o divisor de águas, que é o zero, nele, eu não posso usar essa proposição aqui, ó. Porque para usar essa proposição, eu preciso que exista o limite de f' de x com x tendendo a p. Aí o limite da derivada vai ser a derivada em p. Então não dá para usar essa proposição, porque essa proposição pede que exista o limite de f' de x com x tendendo a p. No caso aqui o p é zero. Aí eu posso dizer, professor, como não existe o limite, a f não é diferenciável em zero. Não, essa proposição não diz isso não. Essa proposição diz, se esse limite é L, a derivada é o limite, desde que essas duas sejam satisfeitas. Mas ela não está dizendo que a recíproca é verdadeira. Ou seja, não vale a contrapositiva da recíproca. Se não existe o limite, não tem derivada. E de fato tem derivada. Tá? Porque quando eu vou calcular, ó, limite de f' de x com x, limite de, aí vem a definição. Quando não dá para usar nada, só o resto que é a definição. Quem é o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero com x tendendo a zero? É o limite com x tendendo a zero de quem? F de 0 é 0, quem é f de x com x tendendo a zero? X, não, f de x. x2 vezes o seno de 1 sobre x. Eu estou usando a definição de derivada. Eu não estou usando a proposição. Eu não posso usar que a derivada é o limite das derivadas, porque a derivada não tem limite. Ó. Então eu não posso usar aquela proposição. Nem sempre eu vou poder usar a proposição. E mesmo que eu não possa usar, pode ser que tenha derivada. Por quê? Porque isso aqui fica sobre x
Que é igual a quê? Ao limite com x tendendo a zero de quem? De x vezes o seno de... E quanto é que dá isso? Dá zero. Teorema de confronto. Corolário. Limitada, essa tem limite zero, o limite dá quanto? Zero. Isso diz o quê? Como esse limite é zero, qual é a conclusão? A função f, ela é o quê? Diferenciável em zero. E qual é a derivada no zero? Qual é? Essa. No final a gente pode dizer que ela é diferenciável. Pronto. Exatamente o que você falou. Ela é diferenciável. Assim f é diferenciável e eu posso colocar até a fórmula.